A neve caía como lâminas afiadas, cortando a pele exposta do rosto de Tomás enquanto ele corria pela encosta escorregadia da Serra da Estrela, o coração martelando não só pelo frio que o devorava, mas pelo terror de ser encontrado. Ele havia fugido de casa naquela manhã, depois de ouvir o pai gritar as palavras que confirmavam o que sempre soube: "Você é uma vergonha para esta família, um pecado ambulante." Agora, com apenas 18 anos, o mundo parecia um abismo branco e impiedoso, e o ar rarefeito dos 1500 metros de altitude roubava-lhe o fôlego. De repente, o pé afundou em uma cova escondida pela neve, e ele caiu, o corpo se debatendo inutilmente contra o manto gelado que o engolia vivo. "Por favor. Ajuda", murmurou Tomás, a voz rouca escapando em um fiapo de vapor, enquanto tentava se erguer, mas o frio paralisava seus membros como correntes invisíveis. Dali, a uma centena de metros, uma figura solitária parou em sua trilha, o capuz do casaco cobrindo metade do rosto, hesitante como se o destino tivesse-lhe jogado um enigma indesejado. Aquele estranho, Manuel, de 32 anos, viera à montanha para fugir de suas próprias sombras, mas agora o universo conspirava para forçá-lo a enfrentar o que mais temia, a fragilidade de outra alma quebrada, espelhando a sua. Manuel desceu a encosta com passos cautelosos, o coração acelerado não pelo esforço, mas pela visão à frente, um rapaz magro, encolhido na neve como um pássaro ferido, os lábios azulados tremendo em súplicas silenciosas. Ele se ajoelhou ao lado de Tomás, tirando as luvas para tocar o braço do garoto, sentindo o gelo se infiltrar em sua própria pele. "Calma, eu te ajudo. O que faz aqui sozinho? É loucura essa altura no inverno." Sua voz era grave, com o sotaque arrastado do interior de Portugal, carregado de uma autoridade relutante. Tomás ergueu os olhos, castanhos e vidrados pelo pânico, e por um instante o mundo parou. Ali estava um homem de feições marcadas pelo tempo, barba por fazer e olhos verdes que pareciam carregar o peso de segredos antigos, mas com uma gentileza inesperada que o fez engolir em seco. Com esforço, Manuel ergueu Tomás nos braços, o corpo leve do rapaz parecendo uma pluma contra o seu peito largo. "Segura firme, a cabana fica logo ali embaixo." Eles desceram juntos, o vento uivando como um coro de fantasmas, e Tomás se agarrou ao casaco do Salvador, inalando o cheiro de madeira queimada e terra úmida que emanava dele. Na cabana de pedra, isolada no sopé da serra, Manuel acendeu a lareira com mãos treinadas, o crepitar das chamas enchendo o ar com uma promessa de salvação. Ele envolveu Tomás em cobertores grossos, forçando-o a beber chá quente de ervas colhidas na região. "Meu nome é Manuel. E você? O que te trouxe para esse inferno branco?" Tomás hesitou, o calor revivendo aos poucos, mas o medo ainda o prendia como uma âncora. "Tomás. Eu. Fugi. De casa, de tudo." As palavras saíram entrecortadas, e ele baixou os olhos, temendo o julgamento que sempre seguia sua confissão. Manuel sentou-se na poltrona oposta, observando-o com uma intensidade que fazia o ar crepitar mais que o fogo. Ele próprio carregava cicatrizes invisíveis, um casamento falhado anos atrás, uma família conservadora em Viseu que o via como o filho perdido, e uma solidão autoimposta que o levava a essas fugas anuais para a montanha. Salvar Tomás era um ato impulsivo, mas algo no olhar desesperado do rapaz o tocava em camadas profundas, despertando memórias de sua própria juventude atormentada. Enquanto a noite caía, envolvendo a cabana em um manto de estrelas frias visíveis pela janela embaçada, eles conversaram em fragmentos. Tomás revelou pedaços de sua dor: o pai, um ferreiro rígido de Covilhã, descobrira cartas trocadas com um amigo da escola, palavras inocentes de afeto que foram distorcidas em acusação de depravação. Ele disse que eu era doente, que Deus me puniria. Minha mãe só chorou, como se eu fosse um estranho. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto de Tomás, evaporando no ar aquecido. Manuel ouviu em silêncio, os punhos cerrados sobre os joelhos, sentindo a raiva familiar borbulhar. "Eu sei como é isso, rapaz. Cresci ouvindo que ser quem sou era uma escolha errada, uma fraqueza. Mas olha para mim, sobrevivi. E você vai sobreviver também." A confissão de Manuel veio como um raio. Ele era gay, assumido apenas para si mesmo, vivendo uma vida de discrição em uma vila onde os olhares ainda pesavam como pedras. Tomás piscou, surpreso, o peito se enchendo de um alívio inesperado. Pela primeira vez, não se sentia um monstro isolado, havia um espelho ali, rachado mas real. Eles riram nervosamente de anedotas compartilhadas, Manuel contando como escapara de um noivado forçado aos 20, Tomás descrevendo o pânico de dançar escondido em festas da escola. O riso os uniu, sendo uma ponte frágil sobre o abismo da solidão. Mas a calmaria foi breve. Na manhã seguinte, enquanto Manuel preparava um ensopado de batata e enchidos locais, um barulho de motor ecoou pela neve. Uma viatura da guarda florestal parou na porta, alertada por um turista que vira pegadas solitárias na trilha. "Senhor Manuel, relatamos um desaparecimento na área. Um jovem de Covilhã, Tomás Oliveira. Conhece algo?"
O guarda, um homem corpulento de bigode grisalho, esquadrinhou a cabana com olhos desconfiados. Tomás congelou atrás da porta entreaberta, o pavor retornando como uma onda gelada. Manuel, com o coração na garganta, mentiu com uma naturalidade forjada por anos de máscaras, desaparecimento. Aqui não vi ninguém além de mim. Deve ser turista perdido. O guarda assentiu, mas seu olhar demorou-se em Manuel, um viés sutil de quem conhecia os rumores da vila sobre o solteirão da montanha. Quando ele partiu, deixando poeira de neve no ar, Tomás emergiu trêmulo. Eles vão me encontrar. Meu pai. Ele não para até me arrastar de volta. Manuel fechou a porta com força, o rosto endurecido. Não enquanto eu puder evitar. Mas precisamos de um plano. Ficar aqui é risco demais. Eles decidiram descer para a Vila de Manteigas no dia seguinte, onde Manuel tinha contatos discretos, um advogado amigo que poderia ajudar com a emancipação. Enquanto arrumavam as mochilas, uma tensão nova surgiu. Tomás, revigorado pelo descanso, tocou o braço de Manuel em gratidão, um gesto inocente que enviou um arrepio inesperado pelo corpo do homem mais velho. Seus olhos se encontraram novamente, e pela primeira vez, o ar entre eles carregou uma eletricidade sutil, um sussurro de possibilidade que nenhum dos dois ousava nomear. Manuel desviou o olhar, culpado por sentimentos que surgiam como flores indesejadas no gelo de sua alma. Vamos logo. A estrada está limpa agora. Mas no fundo, ele sabia, salvar Tomás não era só um ato de bondade, era o começo de uma rachadura em sua armadura, uma que poderia derrubá-lo ou libertá-lo. A descida pela estrada sinuosa da Serra da Estrela foi um teste de nervos. O jipe de Manuel rangia sobre o cascalho coberto de gelo, e Tomás, no banco do passageiro, mantinha os olhos fixos na paisagem de pinheiros carregados de neve, o coração dividido entre o medo do retorno e a estranha segurança ao lado de seu salvador. Obrigado, Manuel. Por tudo. Eu nunca tive alguém que me visse de verdade. As palavras saíram baixas, carregadas de uma vulnerabilidade que fez Manuel apertar o volante até os nós dos dedos embranquecerem. Não agradeça ainda. Isso mal começou. Em Manteigas, uma vila encravada no vale com suas ruas de pedra e casas de telhados vermelhos, eles se instalaram em uma pensão discreta gerida por uma viúva compreensiva, conhecida por abrigar viajantes cansados. Manuel ligou para o advogado, João, um homem de meia idade com óculos grossos e um sorriso astuto, que chegou naquela tarde com pastas de documentos. Emancipação aos 18 é possível, Tomás, mas precisamos provar independência financeira e emocional. Seu pai pode contestar, alegando instabilidade. Enquanto discutiam detalhes legais, Tomás sentiu o peso da realidade. Ele era um estudante sem emprego, dependente de uma família que o rejeitava. A reunião foi interrompida por uma batida na porta. Era o padre da paróquia local, um homem alto de batina impecável, alertado pelo guarda florestal sobre o jovem perdido. Ouvi que há um rapaz aqui. A família está desesperada. Seus olhos, sob as sobrancelhas espessas, pousaram em Tomás com uma mistura de piedade e censura. Manuel interveio, a voz firme, ele está seguro, padre. E não precisa de sermões agora. O confronto foi tenso, o ar carregado de hipocrisia, o padre, que pregava amor cristão, mas sussurrava contra os pecados modernos, em confissões particulares. Tomás, tremendo, defendeu-se pela primeira vez, eu não sou um pecado. Eu sou só eu. Quando o padre partiu, derrotado mas prometendo voltar, o grupo se reuniu em torno da mesa de carvalho. João traçou um plano, Tomás ficaria com Manuel temporariamente, enquanto buscava um emprego na fábrica de queijos da região. Mas o verdadeiro conflito irrompeu naquela noite, quando Tomás, insone, desceu à cozinha e encontrou Manuel bebendo conhaque à luz de velas. Você não precisava fazer isso por mim. Por quê? Manuel hesitou, o líquido queimando sua garganta. Porque eu vejo em você o que eu fui. E porque? Talvez eu precise ser salvo tanto quanto você. O toque veio natural. Tomás estendeu a mão, e Manuel assegurou, os dedos entrelaçando-se em um gesto que dizia mais que palavras. Não era paixão ardente, mas uma âncora em meio à tempestade, um laço nascido da dor compartilhada. No entanto, o amanhecer trouxe a primeira rachadura, uma carta chegou por correio, de um primo de Manuel em Viseu, alertando sobre rumores na vila. Cuidado com o forasteiro. Seu pai contratou detetives particulares. Eles sabem que você está aqui. O pânico se instalou, e Tomás, pela primeira vez, questionou, e se eu for só um fardo para você? Manuel negou, mas a dúvida plantada cresceu. Eles saíram para um passeio pelas ruas empedradas de Manteigas, o ar frio carregado do cheiro de pão fresco das padarias. Em uma praça sombreada por plátanos centenários, encontraram um grupo de jovens locais, amigos de Tomás da escola, que o avistaram e se aproximaram com abraços hesitantes. Cara, teu pai tá louco.
Ele acha que você foi sequestrado por um devasso da montanha. As risadas nervosas mascaravam o veneno dos boatos, e Tomás sentiu o rubor da vergonha subir. Manuel, ao lado, ouviu tudo em silêncio, o maxilar travado. O confronto explodiu mais tarde, na pensão. Eles falam de você como se fosse um predador, gritou Tomás, as lágrimas misturando-se à raiva. Eu te arrastei para isso. Manuel, ferido, rebateu. Acha que eu não sei? Eu vivi isso a vida toda, ser o vilão na história dos outros. Mas eu escolhi te ajudar porque você me faz sentir vivo de novo. A confissão pairou no ar, crua e exposta, forçando-os a encarar o que nascia entre eles, não só gratidão, mas um afeto profundo, tingido de medo e desejo de pertencimento. Naquela noite, enquanto a chuva fina começava a derreter a neve residual, João retornou com notícias ruins. O pai de Tomás entrara com um pedido de busca e apreensão, alegando influências perigosas. Eles tinham dias para contra-argumentar. Manuel, exausto, sentou-se com Tomás na varanda, os dois envoltos em um cobertor compartilhado, observando as luzes da vila piscarem como estrelas caídas. Eu não vou te deixar ir, murmurou Manuel, e Tomás, encostando a cabeça em seu ombro, sussurrou de volta, então me ensina a ficar. Os dias seguintes foram uma dança de tensão e ternura. Tomás começou a trabalhar na fábrica de queijos, suas mãos ágeis moldando rodas de queijo de ovelha sob o olhar atento de colegas que, aos poucos, baixavam as guardas. Manuel o acompanhava em turnos, compartilhando histórias de sua juventude em Viseu, como dançar a fada em segredo com amigos que o aceitavam, ou como escapara de uma surra homofóbica em uma feira de São Mateus. Essas confissões teciam uma intimidade crescente, momentos em que riam de piadas internas ou se perdiam em silêncios confortáveis, os joelhos se tocando casualmente sob a mesa. Mas o conflito escalou quando o pai de Tomás, António, chegou à vila como uma tempestade. Um homem de ombros largos, mãos calejadas pelo ferro, ele invadiu a pensão com olhos flamejantes, seguido por dois primos como capangas. Onde está meu filho? Vocês o corromperam, gritou, apontando para Manuel, que se interpôs como um escudo. A briga verbal foi feroz, António cuspindo acusações de abominação e sequestro moral, enquanto Tomás emergia do quarto, o rosto pálido mas resoluto. Pai, para. Eu fugi porque você me odeia pelo que sou. Manuel me salvou, não me destruiu. O confronto físico quase aconteceu, António avançou, mas João, alertado, chegou com papéis legais, forçando uma trégua. Ele é maior de idade, Sr. Oliveira. Qualquer violência será processada. António recuou, mas não sem uma última flecha. Você vai se arrepender, rapaz. Essa gente te leva para o inferno. Quando ele partiu, deixando um rastro de fúria, Tomás desabou nos braços de Manuel, soluçando não só de alívio, mas de luto pelo pai que perdera. Ele nunca vai entender. Manuel o abraçou, murmurando, alguns não entendem. Mas outros sim. Eu entendo. A virada veio inesperada, como um raio na serra. Dias depois, em uma feira local de artesanato, Tomás reencontrou seu antigo amigo da escola, o destinatário das cartas, Miguel, agora um jovem artista com tatuagens e um sorriso tímido. O reencontro foi carregado. Miguel confessou que sempre soubera do afeto de Tomás, e que fugira para Lisboa por medo similar. Eu te amava também, mas o medo venceu. A revelação abalou Tomás, reabrindo feridas antigas, e ele confrontou Manuel naquela noite, e se eu ainda sinto algo por ele. Você é só um salvador temporário. A dor nos olhos de Manuel foi um punhal. Ele, que nunca se permitira amar abertamente, sentiu o chão ruir. Se é isso que quer, vá. Eu não prendo ninguém. Mas Tomás, vendo a vulnerabilidade crua, percebeu o erro. Miguel era passado, Manuel, presente vivo. Não, eu errei. Você me vê inteiro, não em pedaços. Eles se reconciliaram em um abraço que selou o laço, um beijo casto na testa que prometia mais, sem pressa, florescendo na confiança mútua. Enquanto o inverno cedia ao degelo, o caso legal avançava. João apresentou evidências de abuso emocional, depoimentos de amigos de Tomás, e até uma carta da mãe, que, em segredo, enviara apoio. Filho, eu te amo como você é, lute. O juiz, um homem idoso de beira baixa com olhos sábios, concedeu a emancipação, reconhecendo a maturidade de Tomás. A vitória foi agridoce, notícias vazaram para a imprensa local, pintando Manuel como o misterioso benfeitor gay, reacendendo boatos. O clímax irrompeu em uma assembleia comunitária na igreja de Manteigas, onde conservadores da vila, liderados pelo padre, exigiam limpeza moral. Tomás, encorajado por Manuel, subiu ao púlpito improvisado. Eu sou gay, e isso não me torna menos português, menos humano. Amor não é pecado, ódio sim.
Sua voz, antes trêmula, ganhou força, e quando pelas paredes de pedra. Manuel, na plateia, sentiu orgulho misturado a terror, pois no fundo da multidão, António observava, o rosto uma máscara de conflito. O pai se aproximou depois, sozinho, sob a luz crepuscular da praça. Eu vim-te buscar, mas... Ouvi suas palavras. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido. Eu errei, filho. O medo me cegou. O perdão não foi instantâneo, mas um começo, um abraço hesitante, promessas de terapia familiar. Manuel, à distância, sorriu, sabendo que sua própria jornada de cura começava ali. Com a primavera florescendo nas encostas da serra, Tomás e Manuel caminharam pela trilha onde tudo começara. Você não estava pronto para me salvar, brincou Tomás, mas salvou a nós dois. Manuel riu, puxando-o para perto. E você me descongelou. Seu amor, nascido no gelo, agora era um fogo constante, provando que, em Portugal, até a neve pode derreter em esperança. Mas a paz era ilusória. Semanas após a Assembleia, uma carta anônima chegou à pensão. Vocês acham que venceram? A vila tem memória longa. Assinada por Vozes da Tradição, continha fotos granuladas de Tomás e Manuel caminhando juntos, com legendas venenosas. O medo retornou, sutil como névoa matinal. Manuel, pragmático, sugeriu mudança, Lisboa. Lá, podemos ser livres. Tomás hesitou, o coração dividido entre raízes e asas. Enquanto preparavam a partida, Miguel reapareceu, agora de volta à vila para uma exposição de arte. Seu convite para a vernissage era inocente, mas carregado de subtexto. Tomás foi, sozinho, buscando closure. Na galeria improvisada em um celeiro reformado, obras vibrantes de cores quentes contrastavam com o passado cinzento. Miguel, com olhos sinceros, confessou, eu fugi porque amava demais, e o medo era maior. Mas vendo você agora, forte. Fico feliz. O adeus foi libertador, um capítulo fechado sem rancor. De volta, Tomás encontrou Manuel empacotando livros antigos, herança de um avô que, ironicamente, fora um poeta boêmio tolerante. Entre as páginas amareladas, uma carta escondida, diário de Manuel, revelando sua luta com depressão após o divórcio, e um amor não correspondido por um amigo de juventude. Você me faz querer viver de novo, lera Tomás em voz alta, os olhos marejados. Manuel corou, vulnerável. Eu não sou perfeito. Tenho medos. O momento os uniu mais, transformando segredos em pontes. A viagem a Lisboa foi uma odisseia de descobertas. No trem-bala, serpenteando por vales verdes, eles compartilharam sonhos. Tomás sonhava com estudos em artes cênicas, Manuel com uma livraria especializada em literatura quer portuguesa. Em Lisboa, a capital efervescente com seus elétricos amarelos e miradores sobre o Tejo, alugaram um apartamento modesto no Bairro Alto, bairro de boemia e aceitação. As ruas pulsavam com fado melancólico e risos noturnos, um antídoto ao silêncio da serra. Porém, o passado os perseguia. Em uma noite de chuva torrencial, um repórter de um tabloide sensacionalista bateu à porta, atraído pelos ecos da história da serra. História de amor gay na neve, herói ou vilão, gritou, flashes cegantes. Manuel fechou a porta, mas o dano estava feito, artigos online distorciam fatos, pintando-o como manipulador. Tomás, ferido pela invasão, questionou, e se isso nos destrua? Manuel, exausto, admitiu, talvez precise enfrentar, não fugir. Eles contra-atacaram com uma entrevista conjunta em um podcast LGBTQ+ local, Vozes do Tejo. Sentados em um estúdio aconchegante, microfones à frente, contaram sua verdade, o resgate, as lutas, o amor nascido da empatia. As vozes tremiam, mas ganhavam força, e quando para ouvintes que enviavam mensagens de apoio. Uma delas, da mãe de Tomás, orgulhosa de vocês. O episódio viralizou, transformando vilões em símbolos de resiliência. Mas o verdadeiro teste veio de dentro. Manuel, assombrado por noites insones, confessou uma recaída, às vezes, sinto que não mereço isso. Sou velho demais para você. Tomás, com sabedoria além dos anos, rebateu, idade é só número. Você me ensinou a amar sem medo. Eles buscaram terapia conjunta, sessões em uma clínica do Chiado onde um conselheiro sábio os guiava por labirintos emocionais. O verão trouxe leveza. Férias em Sintra, com castelos de conto de fadas e florestas encantadas, onde passearam de mãos dadas sem olhares. Tomás inscreveu-se na universidade, Manuel abriu a livraria Páginas Escondidas, um oásis de livros de autores como José Saramago reinterpretados sob lentes Kier. Amigos surgiram, um círculo de ativistas, artistas e exilados emocionais.
Ainda assim, um último conflito, o aniversário de Manuel, uma festa surpresa organizada por Tomás. Convidados incluíam o primo de Viseu, que chegara relutante, mas tocado pelas histórias. Na hora dos brindes, o primo revelou: eu sabia do seu segredo desde sempre, Manuel. E te amava por isso. Lágrimas fluíram, reconciliações seladas em uísque e abraços. Com o outono tingindo Lisboa de dourado, Tomás e Manuel subiram ao castelo de São Jorge, vendo a cidade aos pés. De uma cabana na neve a isso, refletiu Tomás. Manuel sorriu: o destino não congela corações prontos. Seu beijo, sob o sol poente, era promessa eterna. Anos se passaram, mas a essência daquela noite nevosa permanecia, um fio condutor na tapeçaria de suas vidas. Tomás, agora com 25, brilhava no palco do Teatro Nacional Dona Maria II, interpretando papéis que ecoavam sua jornada, jovens rebeldes contra correntes sociais. Manuel, aos 39, via sua livraria tornar-se subcultural, hospedando leituras de poesia lésbica e debates sobre direitos trans em Portugal. Juntos, eles eram inabaláveis, mas a vida, caprichosa, sempre reservava curvas. Uma manhã de novembro, uma ligação de Covilhã mudou tudo. A mãe de Tomás, Maria, sussurrou ao telefone: seu pai. Ele está morrendo. Câncer. Pede para te ver. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Tomás, no apartamento com vista para o Tejo, olhou para Manuel, os olhos cheios de conflito. Eu o perdoei, mas... posso reviver isso? Manuel, sabendo a dor de laços partidos, apertou sua mão: vai. Eu vou contigo. Não sozinho. A viagem de volta à beira interior foi um mergulho no passado. O trem chacoalhava por montanhas outrora nevadas, agora cobertas de folhas avermelhadas. Em Covilhã, a casa paterna era a mesma, fachada de granito, lareira fria. António, outrora imponente, jazia na cama, o corpo encolhido pela doença, olhos fundos mas claros. Filho, murmurou ao ver Tomás, a voz um eco rouco. Eu fui um tolo. O medo me comeu vivo. Tomás sentou-se ao lado, a mão trêmula tocando a do pai. Eu sei, pai. Mas eu te perdoei há muito. As visitas diárias eram rituais de reconciliação. António compartilhava histórias não contadas, sua própria juventude, reprimindo um afeto por um companheiro de fábrica nos anos 70, sob a ditadura de Salazar. Eu te protegi do que me destruiu, confessou, lágrimas escorrendo. Manuel, presente como sombra silenciosa, ouvia tudo, sua presença uma âncora. Uma tarde, António chamou à parte: você salvou meu menino. Obrigado. Cuide dele como eu falhei. O aperto de mãos foi pacto selado. Maria, aliviada, cozinhava pratos tradicionais, chanfana de cabra, broa de milho, reunindo a família fragmentada. Irmãos mais novos de Tomás, antes distantes, aproximaram-se, curiosos sobre o cunhado da capital. Risos ecoaram na cozinha, curando feridas com temperos da terra. Mas o clímax emocional veio na véspera da morte de António. No quarto escuro, ele entregou a Tomás uma caixa de madeira, cartas antigas, fotos desbotadas. Para você e Manuel. Construam o que eu não pude. Naquela noite, no Hotel da Serra, Tomás e Manuel leram juntas, descobrindo um avô materno que fora ativista discreto pelos direitos dos homossexuais nos anos 80. Somos parte de uma linhagem, sussurrou Tomás, abraçando Manuel. O amor deles, agora entrelaçado com o legado, ganhou profundidade. António faleceu ao amanhecer, em paz. O funeral, na igreja de Covilhã, foi surpreendente. A vila, outrora hostil, lutou as ruas em solidariedade, muitos tocados pelas histórias de Tomás na mídia. O padre, envelhecido, oficiou com palavras de redenção: o amor vence o medo. No cemitério, sob pinheiros sussurrantes, Tomás enterrou o passado, emergindo mais forte. De volta a Lisboa, a perda os uniu ainda mais. Eles adotaram um cachorro resgatado da rua, batizado Neve, símbolo de começos frios virando quentes. Tomás escreveu uma peça autobiográfica, Sombras na Serra, estreada no Dona Maria II para plateia lotada. Manuel, na primeira fila, chorou ao vê-lo brilhar, o orgulho transbordando. Contudo, novos desafios surgiram. A livraria enfrentava crise financeira com a pandemia incipiente, o mundo parava, mas os livros persistiam. Manuel, estressado, recaiu em dúvidas: e se eu não for suficiente? Tomás, agora terapeuta amador pelas leituras, o confrontou: você é mais que suficiente. Somos equipe. Eles pivotaram: eventos online, entregas de livros com mensagens personalizadas, transformando a diversidade em inovação. Uma virada inesperada, um editor internacional,
fã do podcast antigo, ofereceu publicar suas histórias como antologia. Amores Descongelados tornou-se best-seller, financiando a expansão da livraria. Celebrações no terraço do apartamento, com vinho do Dão e estrelas sobre o Tejo, reafirmavam seu laço. Com o tempo, casamento igualitário em Portugal os uniu legalmente, uma cerimônia íntima no Mirador da Senhora do Monte, com amigos e família. Votos trocados ao pôr do sol, de gelado a fogo eterno. A lua de mel em Porto Santo, praias douradas contrastando com memórias nevadas, selou promessas. Anos depois, com filhos adotivos, 2 meninos de origens diversas, eles educavam com lições de aceitação. Tomás dirigia agora, Manuel escrevia memórias. A vida, com suas neves e sóis, provava, o estranho não pronto estava, afinal, destinado a ser o amor da vida. Reflexões sobre o passado levavam a perguntas profundas. Em uma viagem de retorno à Serra da Estrela, agora no verão florido, Tomás e Manuel refugiaram-se na cabana original, comprada como refúgio. Sentados à lareira apagada, remexiam memórias. E se eu não tivesse caído naquela neve, ponderou Tomás. Manuel sorriu, o destino teria outro plano. Mas esse foi perfeito. Lá, encontraram uma carta velha, deixada por um excursionista anterior, a alma que encontrar abrigo aqui, que o amor derreta seus gelos. Riram, vendo sincretismos. Mas a tranquilidade foi rompida por uma ligação. O primo de Manuel, em Viseu, revelava um segredo familiar, um tio-avô, homossexual reprimido, que deixara a herança contestada por parentes conservadores. Eles querem bloquear, alegando imoralidade histórica. O conflito reacendeu velhas chamas. Viajaram a Viseu, cidade de granito e vinho, onde a família se reuniu em uma casa senhorial. Tios e primos, rostos familiares mas endurecidos, debatiam em tons acalorados. Ele viveu em pecado, não merece legado, argumentou um tio, punho cerrado. Manuel, calmo mas firme, rebateu, pecado é julgar o amor alheio. Ele foi corajoso em seu tempo. Tomás, ao lado, acrescentou, nós somos prova viva de que o amor persiste. O advogado João, agora parceiro idoso, apresentou documentos, diários do tio-avô, descrevendo amores escondidos em festas de São Mateus, influenciando até essa de Queiroz em círculos literários. A revelação chocou. O pecador era um benfeitor anónimo de causas progressistas. Os parentes, envergonhados, recuaram, liberando a herança, uma vinícola modesta, simbolizando raízes profundas. Com os proventos, Manuel e Tomás fundaram uma bolsa de estudos para jovens LGBTQ+ da Beira, descongelando futuros. A cerimônia de lançamento, na Praça de Viseu, atraiu multidões, incluindo ex-detratores arrependidos. Um discurso de Tomás ecoou, das sombras da serra ao sol do Tejo, aprendemos que o amor não congela. De volta à rotina, desafios cotidianos testavam. Com os filhos crescendo, o mais velho, de 10 anos, questionando identidade em meio a colegas, eles navegavam paternidade com delicadeza. Noites de conversas à mesa, livros lidos em voz alta, abraços que curavam dúvidas infantis. Manuel, mentor paciente, contava histórias da neve, Tomás, através de peças teatrais familiares, ensinava expressão. Uma crise pessoal atingiu Tomás, burnout no teatro, após uma turnê exaustiva por Portugal. Sinto que perco mim mesmo, confessou, olhos vazios. Manuel organizou retiro na serra, só eles dois, caminhadas meditativas por trilhas floridas. Lá, sob estrelas, Tomás chorou, você me salvou de novo. Manuel, salvamos um ao outro, sempre. A recuperação veio com colaboração. CO escreveram uma peça infantil sobre amizade diversa, estreada em escolas, promovendo empatia cedo. Sucesso reacendeu paixão de Tomás, provando que vulnerabilidade fortalece. Com a meia-idade aproximando, Manuel enfrentou saúde, um susto cardíaco, eco da herança familiar. No Hospital de Lisboa, Tomás velou, mãos entrelaçadas. Não ouso me deixar, sussurrou. Recuperação foi lenta, mas transformadora. Manuel adotou yoga e caminhadas, Tomás cozinhava refeições leves com ervas da serra. O reencontro com a vida plena veio em uma viagem a Évora, Alentejo Dourado, onde visitaram ruínas romanas. Nossos amores são eternos como essas pedras, poetizou Manuel. Risos em vinhedos, danças sob luas alentejanas, reavivaram faíscas. Décadas depois, grisalhos mas inquebráveis, eles retornaram à cabana para o 50º aniversário de Manuel. Filhos, netos, amigos lutavam o lugar, lareira crepitando. Brinde de Tomás, do garoto congelado ao homem que me aqueceu, obrigado por não estar pronto, mas tornar-se. Lágrimas e aplausos selaram o legado. Em Portugal, onde o Tejo flui para o mar, suas histórias inspiram gerações, provando que, no frio da rejeição,
o amor sempre derrete caminhos para a luz. A narrativa de Tomás e Manuel transcendia o pessoal, tornando-se tapeçaria cultural. Anos após o best-seller, Hollywood bateu à porta, um estúdio propôs a adaptação de Amores Descongelados para cinema. Reuniões em Los Angeles, com produtores reluzentes, testaram humildade. Queremos autenticidade portuguesa, juravam, mas roteiros iniciais americanizavam, neve nos Alpes, não Serra da Estrela. Tomás e Manuel, unidos, recusaram, é nossa história, nossa terra. Negociaram, voando roteiristas para Lisboa, imersões em fado e queijos da Beira. O filme, dirigido por um cineasta luso-brasileiro, estreou no Festival de Cannes, ovacionado. Na premiere em Lisboa, tapete vermelho no Rossio, eles caminharam de braços dados, flash eternizando o momento. Sucesso trouxe escrutínio, ativistas radicais questionavam, privilégio branco, em narrativas que eram portuguesas. Tomás, em painéis, respondia, nossa história é uma, mas convidamos vozes diversas. Expandiram a bolsa para incluir trans e imigrantes, enriquecendo o legado. Internamente, o casamento enfrentava calmarias. Com filhos independentes, o ninho vazio ecoava. Quem somos só nós dois agora? Perguntou Tomás, em uma manhã chuvosa. Manuel, os mesmos que se encontraram na neve, só mais sábios. Viagens reacenderam, road trip pelo Algarve, praias selvagens onde nadavam nus ao luar, redescobrindo toques. Uma surpresa, gravidez surrogada, um desejo tardio. Após debates éticos, acolheram uma menina, batizada Estrela, homenageando a serra. Paternidade tardia revitalizou, noites de canções de ninar misturando fado e rock. Mas sombras persistiam. Manuel, diagnosticado com Parkinson precoce, enfrentou tremores. Sinto o corpo traindo, confessou. Tomás adaptou, terapia ocupacional, adaptações na livraria. Seu espírito é firme, assegurava. Manuel escreveu memórias, Mãos que Salvam, best-seller que financiou pesquisa. Estrela cresceu curiosa, questionando, por que papai treme? Respostas honestas teciam resiliência. Família expandiu com genro e noras, jantares multigeracionais cheios de debates sobre direitos que era no mundo. Clímax veio com crise nacional, retrocessos políticos, leis anti-LGBTQ+ propostas por conservadores. Tomás liderou protestos no Marquês de Pombal, voz rouca em megafone, Portugal progrediu, não retrocedamos. Manuel, de cadeira de rodas, erguia cartaz, amor não congela. A mídia os coroou, casal icônico, mas o stress agravou a saúde de Manuel. Em hospital, após colapso, ele sussurrou, se eu partir primeiro. Tomás interrompeu, não partes. Lutamos juntos. Recuperação, com tratamentos experimentais, provou tenacidade. Com 80, Manuel ainda gerenciava a livraria virtualmente, Tomás dirigia peças sobre envelhecimento que era. Estrela, atriz em ascensão, estrelou revival de Sombras na Serra. No aniversário de 80 de Tomás, na cabana restaurada, família reunida. Brinde de Manuel, voz trêmula mas forte, do pedido de abrigo ao lar eterno, obrigado, amor. Sob neve rara de inverno tardio, eles dançaram devagar, provando que histórias de amor, como Portugal, perduram. O crepúsculo da vida trouxe reflexões serenas. Manuel, aos 85, partiu pacificamente em uma manhã de primavera, rodeado de família, mão na de Tomás. Até a próxima neve, murmurou seu último suspiro. Tomás, devastado mas grato, enterrou na serra, sob plátanos que testemunharam começos. Viúvo, Tomás canalizou luto em legado, fundou Fundação Manuel Slide, apoiando abrigos para jovens que eram em crise. Livraria tornou-se centro cultural, com estátua discreta na fachada, 2 homens de mãos dadas na neve. Estrela e filhos cuidavam dele, mas solidão visitava. Em noites solitárias, lia diários de Manuel, sorrindo para anedotas. Uma carta póstuma revelava, se eu for primeiro, saiba, você foi meu de gelo. Viva plenamente. Tomás viajou, palestrando globalmente sobre amor duradouro. Em Nova York, Berlim, Tóquio, inspirava, o estranho que salva é o que nos prepara para amar. Aos 90, saúde falhando, retornou à cabana. Estrela o acompanhou, lendo trechos de sua peça. Papai, sua história vive em nós. Sob estrelas, Tomás sussurrou, e continua. Sua partida, como Manuel's, foi serena, cercado de amor. Enterrado ao lado, a lápide gravava, de congelado a eterno, juntos na luz. Portugal, com suas serras e rios, guarda sua saga, prova que, no frio da adversidade, o amor que floresce,
descongelando corações para gerações. Fim.